Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula introdutória do curso Fundamentos da nossa série Grandes Temas do Serviço Social. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar então com os grandes temas de fundamentos, esses temas que aparecem em várias provas de concurso e que muitas vezes na hora de estudar vocês não conseguem encontrar material, não conseguem encontrar aulas que vão colocar esses temas em síntese aí, permitindo então que vocês consigam construir leituras, consigam construir reflexões para se preparar então para concurso, respondendo questões referentes a esses grandes temas. No nosso curso, nós vamos então apresentar diversos desses temas, especialmente condensados nessa grande temática que a gente chama de fundamentos. E aí nós iniciamos o nosso curso trazendo a questão do capitalismo e serviço social. Por quê? O sistema capitalista ou modo de produção capitalista, e aí sistema de produção capitalista, sistema capitalista ou modo de produção capitalista é a mesma coisa. O modo de produção capitalista, ele vai perpassar todas as dimensões do nosso trabalho profissional, da nossa formação. Quando a gente discute questão social, remete ao quê? Modo de produção capitalista. Quando a gente discute política social, remete ao quê? Modo de produção capitalista. Quando nós localizamos a gênese e a institucionalização do serviço social dentro do estágio de capitalismo monopolista, nós estamos falando do quê? Modo de produção capitalista. Então nós iniciamos o nosso curso com a nossa primeira aula sobre capitalismo e serviço social. Bom, o que é o capitalismo? Nós estruturamos então o capitalismo como um modo de produção cujo objetivo maior é o quê? O lucro. Para a obtenção do lucro, vai se ter então aquilo que é chamado de uma formulazinha básica aí do sistema capitalista, que é dinheiro, mercadoria, produção, novas mercadorias e a partir disso então mais dinheiro. Esse mais dinheiro é o que a gente chama então de lucro e que é a mola central do sistema capitalista. Bom, esse sistema historicamente ele vai se desenvolver, vai ter fases e estágios diferentes e esses estágios vão ser caracterizados a partir então daquela forma preponderante de obtenção de lucro. Então nós vamos ter estágio mercantilista, estágio concorrencial e estágio monopolista. Então, na nossa primeira aula, nós vamos discutir essa conceituação do modo de produção capitalista e também o histórico do desenvolvimento desse modo de produção, no contexto mundial. Na nossa segunda aula, nós vamos pensar, então, a gênese e a institucionalização do serviço social dentro do contexto de capital monopolista. Então, nós iniciamos a nossa primeira aula falando um pouco acerca do capitalismo e terminamos nesses estágios do capitalismo e na segunda aula nós vamos falar então acerca do surgimento e da institucionalização do serviço social. O serviço social surge só por causa do agudizamento da questão social? Essa é uma perspectiva endógena, como se da questão social do nada brotasse o serviço social. Evidente que não. Nós vamos então pensar que o serviço social ele vai surgir no contexto do desenvolvimento do sistema capitalista, sistema esse que vai estar em sua fase de monopólios. Bom, diante disso se tem o agudizamento da questão social, se tem a tentativa aí de Estado, igreja e burguesia manter o controle sobre os trabalhadores. Essa tentativa de manter o controle, ela vai ser desenvolvida a partir do quê? A partir de buscar tecnificar a caridade. Então nós vamos estudar na nossa segunda aula os aspectos relacionados a esse surgimento e institucionalização do serviço social no contexto, no cenário mundial e também trazendo para o Brasil, entendendo que o surgimento do serviço social é uma iniciativa de Estado, igreja e burguesia na tentativa de controlar os trabalhadores. Na nossa terceira aula, nós vamos discutir então o movimento de reconceituação, especialmente no Brasil. O serviço social ele surge então no contexto internacional, no contexto brasileiro, com as suas especificidades, mas atendendo também aos interesses do Estado, da igreja e da burguesia, e o serviço social ele vai passar por momentos diferenciados. Quando ele surge, é aquilo que a gente chama de doutrinarismo, Ele trabalha, os assistentes sociais trabalham com o referencial da Igreja Católica.
teórica. Depois ele vai passar por uma fase que é chamada de metodologismo, onde se busca, né, encontrar métodos, formas de ação. E o terceiro momento é o movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação ele se desenvolve especialmente a partir da década de 1960 e é uma tentativa da profissão ela se reconceituar enquanto, né, buscar aí referenciais teóricos para se desenvolver enquanto profissão. Então, na nossa aula de movimento de reconceituação, nós vamos localizar esse movimento dentro da história do serviço social e apontar, né, o que foi esse movimento, dando um destaque especialmente para os encontros de Araxá, de Teresópolis e de Sumaré. Esses encontros e os documentos que se produziram nesses encontros são o movimento de reconceituação? Não dá para limitar o movimento de reconceituação a esses encontros e documentos, mas eles nos ajudam a caracterizar, a entender o movimento de reconceituação. Então, na nossa terceira aula, nós vamos trabalhar com o movimento de reconceituação. Na nossa quarta aula, nós vamos abordar as correntes teóricas do serviço social, correntes essas, né, que vão surgir a partir do movimento de reconceituação. Então, na nossa aula de número 4, nós vamos discutir um pouco os principais aspectos relacionados ao positivismo, à fenomenologia e o marxismo, entendendo quais seriam as palavras-chave que caracterizam essas correntes teóricas e as principais diferenças entre eles. Nós poderíamos dizer que o positivismo traz uma postura de ajustamento do indivíduo à realidade, enquanto a fenomenologia vai trabalhar com ajuda psicossocial a esse indivíduo e o marxismo vai pensar então no conflito de classes, no enfrentamento das disputas que ocorrem, né, no seio da sociedade capitalista. E aí na nossa aula nós vamos aprofundar essas correntes teóricas, tentando aí auxiliar vocês para encontrar e conseguir identificar quando é uma corrente, quando é outra corrente. Vocês percebem então que o nosso curso ele vai encadeando, né, as aulas vão sendo encadeadas para permitir então que você consiga fazer essa síntese. Nós começamos com o sistema capitalista, passamos pelo surgimento do serviço social, os grandes momentos do serviço social, entre esses momentos o movimento de reconceituação e depois as correntes teóricas do serviço social. Bom, depois disso nós temos a nossa quinta aula que vai tratar de questão social, né? A tão conhecida, a tão discutida questão social. O que é questão social? Nós trabalhamos com a definição mais conhecida, a definição que pode se dizer clássica aí, que é a definição da professora Yamamoto, que ela vai dizer o quê? Que a questão social é o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, onde o quê? A produção social, ela é cada vez mais coletiva, o trabalho mais amplamente social e o que é produzido a partir desse trabalho, dessa produção, ele é cada vez mais monopolizado. Bom, mas o que significa isso? Quais os desdobramentos dessa definição? Nós vamos trabalhar então isso um pouco na nossa quinta aula. Na nossa sexta aula, nós vamos começar a discutir política social, pensando então a conceituação de política social e o histórico da política social no Brasil. Por que é importante pontuar essa conceituação de política social? Porque, né, não existe um conceito fechado, uma definição fechada, mas a política social ela vai se caracterizar como sendo esse paradoxo, né, entre aí a hipótese que é chamada de hipótese da conquista, em que, né, políticas sociais seriam, né, uma conquista dos trabalhadores, e por outro lado a hipótese do engodo, aonde política social seria simplesmente uma forma do Estado manter o controle sobre a classe trabalhadora. A definição de política social ela vai ficar nesse contexto, nesse paradoxo entre esses dois grandes extremos. Bom, a partir dessa conceituação, dessa definição, nós vamos pontuar os grandes momentos de política social no Brasil, pensando então, né, o início aí com o populismo, depois passando pela questão da ditadura militar, Constituição da República Brasileira e por fim, né, a contemporaneidade que traz aí as políticas sociais sobre a ótica neoliberal. E aí nós vamos já fazer o gancho com a nossa sétima aula,
que vai tratar do quê? Políticas sociais no Estado neoliberal. Nós vamos então fazer a distinção, né, entre neoliberalismo, liberalismo e keynesianismo, ou Estado de bem-estar social, ou welfare state, né, e aí pensar como as políticas sociais no Brasil estão organizadas a partir dessa orientação neoliberal do Estado. Então nós vamos pensar as principais características, como por exemplo o desmonte, como a fragmentação, a focalização, a terceirização, aspectos que caracterizam as políticas sociais no Brasil, que está agora o Estado sob orientação neoliberal. Essa é a nossa 7ª aula. Na nossa aula de número 8, nós vamos trabalhar com um conceito que é chave, que é fundamental para o serviço social, que é a questão da mediação. A mediação, ela vai remeter ao método dialético. Mas o que é esse método, professora Thaís? Mediação também não envolve aquela questão de mediação no judiciário? Como é isso? Então, nós iniciamos a nossa aula de número 8 fazendo essa distinção entre a mediação enquanto estratégia, enquanto técnica de trabalho, e a mediação enquanto categoria teórica dentro do método dialético, né? Então, nós vamos discutir um pouco, né, o desenvolvimento do método dialético e a mediação enquanto categoria que permite ao assistente social apreender a realidade como um todo para então construir a sua intervenção. Na nossa aula de número 9, nós vamos discutir o projeto ético-político do serviço social, fazendo aí a distinção entre projetos profissionais e projetos societários. O projeto ético-político do serviço social é um projeto societário? Quais são aí os planos, os projetos do serviço social, por exemplo, para a questão de mobilidade urbana? O serviço social tem um projeto para isso? Não tem. Isso vai ser um projeto de sociedade que não é o nosso projeto ético-político. Nosso projeto ético-político, ele faz a opção por um projeto societário, mas ele não é um projeto societário, é um projeto profissional. Então a gente faz essa discussão na nossa aula de número 9 e vai então pontuar, né, o que está nesse projeto ético-político, quais são, né, as considerações acerca desse projeto. E na nossa aula de número 10, nós vamos falar então acerca de mundo do trabalho e reestruturação produtiva, passando então pela discussão acerca do Fordismo, Taylorismo, o Toyotismo e a reestruturação produtiva, né, que nós vamos ter então agora vigente como padrão de produção a acumulação flexível. No nosso curso Fundamentos, você vai poder então construir essa linha de raciocínio acerca dos grandes temas do serviço social relacionados a fundamentos. Nós começamos então com o modo de produção capitalista e encerramos com o mundo do trabalho, tentando fechar esse ciclo aí de conhecimentos que são necessários quando se vai prestar prova de concurso em relação a esses grandes temas que estão agregados aí na dimensão de fundamentos. Vocês podem perceber que tem, né, um encadeamento lógico no direcionamento das nossas aulas. A gente fala de modo de produção capitalista, localizando o surgimento do serviço social dentro desse modo de produção. Bom, a partir do surgimento do serviço social, nós vamos pontuar os momentos pelos quais a profissão passa. Nesses momentos, destacamos o movimento de reconceituação, 3ª aula. Movimento de reconceituação, nós destacamos as grandes correntes que surgem dentro desse movimento, as vertentes que surgem dentro desse movimento. Dessas vertentes, nós vamos então para a nossa aula sobre correntes teóricas do serviço social. Bom, definimos então que nós temos uma corrente teórica que é hegemônica, que é o marxismo. Bom, e aí como que o marxismo, ou materialismo histórico, né, ou materialismo dialético vê a questão social, nossa 5ª aula, política social, nossa 6ª aula, política social no Estado neoliberal, nossa 7ª aula. Bom, e aí, né, diante disso, como o assistente social trabalha? E aí nós vamos ter mediação, projeto ético-político e aí fechando tudo isso com a nossa aula sobre o mundo do trabalho. Esse é o nosso curso Fundamentos da nossa série Grandes Temas do Serviço Social. Nós desejamos que vocês tenham ótimos estudos, né? Acompanhem as nossas aulas, façam os exercícios, leiam os materiais complementares e nós desejamos para vocês um ótimo curso. Sejam novamente bem-vindos a Atas.